Olá, faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo, mas quase agora eu tava assistindo o primeiro capítulo do This Is Us e o primeiro episódio. E assim, conta a história de um filho que foi atrás do pai, né? Que ele não conhecia. E aí ele chega na porta desse pai e fala, ele despeja toda a raiva dele, né? De que ele foi abandonado, de que ele fala, olha o carro que eu tenho. Olha, paguei à vista, porque você me abandonou e me deixou no lugar, mas olha, eu me dei bem. E aí ele despeja toda aquela raiva momentânea e depois ele entra e ele continua com raiva, mas o pai simplesmente diz que provavelmente se ele foi entregue ao corpo de bombeiros é porque ele tinha feito uma coisa boa. Porque ele nem se lembra desse dia, porque ele não estava sóbrio, né? E o que eu penso sobre isso é que eu recentemente perdi meu pai, e um pai abusador, um pai que não foi um bom pai presente. E assim, eu carreguei por muitos anos essa dor, sabe? De por que que ele fez isso comigo, por que que ele, por que que eu sofri isso, por que minha família permitiu que eu passasse por isso, por que que ninguém fez nada. E querendo ou não, eu fiquei revoltada há muito tempo, né? Eu carreguei essa dor durante muito tempo. E aí, uma semana antes dele morrer, eu visitei ele no quarto. Ele estava inconsciente, ele não tinha mais consciência. E eu visitei. E assim, eu fui lá e eu fiz como na cena desse rapaz. Eu falei tudo isso pra ele. Eu falei pra ele como eu me senti. Eu falei pra ele, eu coloquei pra fora como foi depois dali, como foi pra mim viver com isso, de todas as dificuldades que eu passei, de todas as coisas que eu vivi. E eu desabafei para um moribundo, né? Eu abri o meu coração. Mas eu entendo não só na minha história, como nesse episódio que eu tô vendo agora, que dá para se tirar o mal, o bem do mal. Ainda dá para olhar e ressignificar. Essa é a palavra. Porque no fim de toda aquela minha lamentação, de tudo aquilo que eu falei para ele, eu agradeci. Eu o agradeci. Eu agradeci porque não faltou comida, porque ele me deu a vida, porque eu tenho a vida que eu tenho hoje, eu tenho os filhos maravilhosos que eu tenho hoje. E eu sei que através da minha vida eu vou poder ajudar várias pessoas. Então eu agradeci. E eu falei para ele que se ele tivesse ali esperando o meu perdão, que naquele momento eu o perdoava de todo o meu coração. Eu falei para ele que eu não queria que ele sofresse mais, que eu queria que ele descansasse, que eu liberava, porque naquele momento eu era grata por tudo, porque a gente não quer que nenhuma pessoa sofra,
nenhum tipo de abuso, principalmente se for uma criança. Mas não estamos livres de que isso possa acontecer. Eu entendo que a minha mãe fez o melhor por mim nas condições que ela tinha. Eu entendo que passar por isso me tornou quem eu sou hoje. Então, talvez lá naquela cena, nesse capítulo que eu ainda não finalizei, se esse homem não tivesse entregue essa criança, ele morava na rua, o que teria sido dele? Ele teria aquele carro caro pago? Ele teria a vida maravilhosa que ele estava tendo? Da mesma forma por causa do trabalho do meu pai, eu tive convênio médico e eu pude voltar a ouvir. Por causa do trabalho do meu pai, eu tive roupas e eu tive comida. E por causa da força da minha mãe, nada disso me faltou. E eu já tô aqui para ter força por mim e para continuar a minha vida. Esse é um desabafo que eu precisava fazer depois de tanto tempo sem gravar. Ressignifique algo de ruim que te aconteceu também. Revisite a sua história. Revisite momentos e fale para si mesmo como teria sido se nada disso tivesse acontecido. Deus te abençoe.